A paz de Cristo, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo nós vamos tratar sobre o assunto o amor, a marca do cristão cheio do Espírito Santo. Este assunto é o tema da lição de número 10 do quarto trimestre de 2022 das edições Betel, ok? Antes da gente continuar, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, tá bom? Se você gostar desse conteúdo, você não esqueça de deixar o seu like aí, tá bom? E também não esqueça de compartilhar com os seus amigos, né, nas suas redes sociais, este vídeo, essa aula, para que ela possa chegar a um maior número de pessoas possível, ok? Bom, então nós vamos falar sobre este assunto e nesta aula eu vou apresentar de um modo diferente. Então, nós vamos para o modo de mapa mental. Ok? Eu vou dividir uma outra tela com vocês aí, tá bom? Que a gente vai transmitir aí esses pontos, né, desse assunto de uma forma diferente, tá ok? Vamos lá então. Bom, estamos então aqui na nossa tela de aula, né? Nosso mapa mental e nós vamos desenrolar esse assunto aí, né? Dentro dos próximos minutos, tá bom? Então, o assunto da lição é o amor, a marca do cristão cheio do Espírito Santo. Poxa, olha só esse tema já nos renderia aí um bom tempo de discussão, né, de debate acerca deste assunto. O amor, a marca do cristão cheio do Espírito Santo. A primeira pergunta que vem à mente é, poxa, só ama quem é cheio do Espírito Santo? Né? A pergunta fica assim no ar, suspensa no ar, né? Ou para ser cheio do Espírito Santo eu tenho que amar. Como é que funciona isso aí? Na verdade, o grande mistério está na palavra marca, né? A marca do cristão cheio do Espírito Santo, tá? Nós vamos aprender ao longo dessa aula que o amor, ele não é um dom específico, né? Dado pelo Espírito Santo naquela relação de dons espirituais, não. Né? O amor é um dom, sim, pode ser considerado um dom, mas é um dom natural. Todo ser humano nasce com a capacidade, né, de amar e ser amado, né? Você pode ver, por exemplo, que o homem não consegue viver sozinho. Via de regra, ele não vive sozinho, ele vive em sociedade, né? Nessa sociedade ele compartilha, né, suas tristezas, sua alegria, compartilha suas experiências, seus trabalhos, compartilha sua alegria. Então ele vive em sociedade exatamente porque ele tem essa capacidade de amar e ser amado, e isso só é possível quando estamos perto, né, próximos de alguém, convivendo, nos relacionando com alguém. Então o amor é um dom, mais um dom natural que todo ser humano tem, né? Entretanto, quando uma pessoa está próximo de Deus, ela está cheia do Espírito Santo, esse amor, ele se torna muito, uma ênfase muito forte na vida dele, tá? Por isso a palavra marca, porque a pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem o amor, né, esse dom natural de amar, né, e de ser amado, com uma tenacidade muito maior, né, uma amplitude muito maior. Então a pessoa pode amar mesmo sem estar cheio do Espírito Santo, mas quando ele está cheio do Espírito Santo, o amor se torna uma marca, uma evidência na sua vida, ok? Então o título já está bem esclarecido, né, levando-se em conta esse ponto de vista, ok? Bom, na introdução desta lição, nós temos que, tendo em mente o contexto da busca e do uso dos variados dons disponíveis ao corpo de Cristo, nessa lição estudaremos sobre o caminho mais excelente, o amor. O amor deve mover-nos em todo o tempo, né? Ora, veja só, Paulo fala acerca dos dons espirituais, né? No capítulo 12, nós vamos ver isso na lição. E logo em seguida ele trata do amor, né? E no finalzinho ele diz que agora eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. E aí no capítulo seguinte ele fala, no capítulo 13, né? Ele fala sobre o amor. Em seguida, no capítulo 14, ele volta
aos dons espirituais, né, mostrando, né, o cuidado, né, alertando os crentes para o uso abusivo dos dons espirituais, ok? Então, o amor é, sem dúvida nenhuma, a virtude, né, mais poderosa na vida do cristão, né? Não apenas do cristão, mas do ser humano como um todo, tá bom? Então, essa lição são divididas em três pontos principais, né? O primeiro, nós temos o dom supremo de Deus é o amor, né? No segundo, nós vamos falar sobre o amor, o mais abrangente de todas as graças, né? A mais abrangente de todas as graças. E no terceiro ponto, o amor é o bem maior do cristão, tá bom? Então vamos lá para o primeiro tópico, né? O primeiro ponto, né? Nós vamos abrir aqui 3 tópicos, né? Isso está na sua lição, esses tópicos estão na lição, né? Alguns textos, talvez, alguns trechos estejam escritos na sua revista, né? E outros não, tá bom? A revista serve apenas como base para esta aula. O amor é a maior de todas as virtudes do cristão. O amor é a maior virtude de todas as virtudes do cristão, tá? Não apenas do cristão, mas do ser humano também, ok? Valendo sempre enfatizar que ao relacionarmos o amor à vida cheia do Espírito Santo, ou à vida cristã, nós estamos falando de intensidade e não da existência, tá? Não necessariamente a pessoa tem que ser um nascido de novo em Cristo Jesus e ser cheio do Espírito Santo para poder amar. Todas as pessoas, independente de sua religião, elas têm dentro de si o amor, né? É uma coisa, é uma das características de Deus na vida do ser humano. Lembra que quando a Bíblia fala sobre a criação do homem, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, tá? Então, essa imagem e semelhança, uma das características dessa imagem e semelhança é a capacidade de amar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos discorrer aqui sobre esse tópico. Primeiro, o amor não consta expresso na relação dos dons escrita por Paulo à igreja em Coríntio, tá? Isso está em 1 Coríntios 12, versículos 8 a 10, e depois versículos 28 a 30. Entretanto, deve ser a principal virtude de um cristão, tá? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o amor não está naquela relação de dons específicos que Paulo trata, né, em suas cartas, tanto Coríntios, né, Romanos também, Efésios também, ele trata de dons específicos. Nesses dons não está relacionado o amor. Entretanto, podemos crer, perceber e entender que o amor é sim um dom, mas não um dom específico, e sim um dom natural, uma virtude, uma característica inerente ao ser humano, ok? E isso deve estar em foco, deve estar em evidência quando você é um cristão, quando você segue a Cristo, né? Aliás, uma coisa muito interessante de se notar aqui é que um dos ensinamentos de Cristo foi que amai-vos uns aos outros como eu vos amei, tá? Então, uma marca forte, patente no ministério de Jesus na terra foi o amor. Ele sempre dispensou o amor a todos aqueles que se aproximaram dele, tá bom? Eu tenho aqui então o versículo 13, né, de 1 Coríntios capítulo 13, que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, né? Ou seja, no final de tudo vai restar 3 virtudes, né? E o maior deste é o amor, né? Foi o que Paulo ensinou acerca do amor no capítulo 13 e o versículo 13 de 1 a Coríntios, né? O segundo destaque que nós podemos fazer desse primeiro tópico, né, do primeiro ponto Paulo ainda afirma que os que servem na obra de Deus devem servir em amor. Então, o amor como um dom natural está inerente em todas as pessoas, né? Entretanto, aqueles que servem a Cristo devem servi-lo em amor ou com amor, né? Aliás, não é só a questão do serviço a obra de Deus, mas do serviço como um todo, né?
falando aos empregados, por exemplo, Paulo disse, olha, sirva ao seu patrão como se você estivesse servindo ao Senhor, ok? Isso está lá em 2 Coríntios 12 e 15, né? Que diz assim, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Se mais abundantemente vos amo, serei menos amado. Então Paulo faz a relação do amor que ele sente pelos cristãos, pela obra de Deus, em aconselhar, em ajudar os cristãos a crescerem na fé, né? E ser amado por eles, né? Aplicando este amor à obra, aplicando este amor em se deixar gastar, em se entregar, né, por amor a esta obra, ok? Eu vou começar a fechar aqui, tá bom? Eu queria pedir a você que está me assistindo, se você puder, se for possível, acredito que seja possível, seja bem viável para você, deixa aqui nos comentários, deixe nos comentários de que cidade você está nos assistindo, tá bom? Deixe o seu cumprimento aí, diga lá, não sei se você está assistindo isso de manhã, de tarde, de noite, né? Deixe o seu cumprimento, ou a paz de Cristo, ou bom dia, boa tarde, boa noite, né? E diga de que cidade você está assistindo este vídeo aqui no Brasil, ou se você estiver fora do Brasil, né? Porque a internet favorece isso para a gente é visto não só aqui no Brasil, por cidade do Brasil, mas em outros países também. Então, se você estiver em outro país, né, deixe o nome da sua cidade e o país de onde você está assistindo nosso vídeo, ok? Bom, a terceira coisa que nós podemos destacar nesse primeiro tópico do primeiro ponto é o seguinte: sendo o amor a maior de todas as virtudes através de sua ação na vida do crente, ele contribui para o crescimento do corpo de Cristo, né? Quando nós como cristãos aprendemos a amar e aplicar este amor, né, uns para com os outros na obra de Cristo, isso faz com que o corpo de Cristo, né, para quem não é evangélico, né, a igreja que Jesus Cristo formou, né, a Bíblia chama de corpo de Cristo. Então, quando nós nos amamos, né, nós estamos fazendo com que este corpo de Cristo, ou seja, a igreja que ele deixou na terra, né, aquelas pessoas que seguem os ensinamentos dele, possa crescer, possa ser edificados, né? O amor faz isso por nós, tá bom? Aí nós podemos ler aí Efésios 4,16, que diz: do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor, ok? Então está mostrando aí o crescimento do corpo de Cristo, o crescimento da igreja de Cristo, enfatizado através da ligação, né, do relacionamento entre eles em amor, né, ou com amor, ok? Vou fechar aqui para a gente poder, senão vai ficar um quadro muito grande, tá? Esse é o primeiro tópico, tá, do primeiro ponto. Vamos então para o segundo tópico do primeiro ponto. Temos aqui mais algumas considerações a fazer acerca desse tópico, que é o amor é o caminho a ser seguido, né? É o caminho a ser seguido. Ele diz o seguinte aqui: após discorrer seus ensinamentos sobre a atuação e propósito dos dons espirituais no corpo de Cristo, isso ele fez em 1 Coríntios capítulo 2, e antes de instruir quanto ao uso dos mesmos e alertar quanto aos abusos, Paulo assegura aos crentes daquela cidade que eles indicaria um caminho ainda mais excelente, né? Foi aquilo que eu falei lá no começo, na introdução, tá? No capítulo 12, Paulo começa falando sobre os dons, né? Ele dá ensinamentos sobre a atuação e o propósito dos dons, ok? No finalzinho deste capítulo, então, ele, falando ainda acerca dos dons, ele diz assim: vou lhe mostrar, né, ou lhe mostrarei um caminho ainda mais excelente. Esse é o último versículo do capítulo 12. Aí ele inicia o capítulo 13 falando sobre o amor, né? Para então, no capítulo 14, ele instruir os crentes quanto ao uso desses dons e alertar quanto aos abusos, né? Então, ele fala sobre os dons, aí diz, ó, tem uma coisa muito
maior do que isso aqui, que eu vou lhe mostrar agora. Aí fala sobre o amor, né? Mostrando depois no capítulo 14 que aqueles que desenvolvem os dons com amor, ele não fará abuso desses dons, tá ok? Então é isso que ele está dizendo. Esse é o caminho, tá? Esse é o caminho. O amor, né, nos faz desenvolver os dons espirituais, né, trazendo isso àqueles que estão ao nosso redor, ok? Fazendo com que esses dons se aperfeiçoem para o crescimento da igreja, da Deus. Isso tudo faz com que a gente trabalhe esses dons com sabedoria, sem aqueles abusos, né? Que ele fala no capítulo 14. Então, o amor é o caminho que nós trilhamos para desenvolver os dons espirituais, né? Inclusive, no capítulo 13, ele fala muito, ele dá muita ênfase, aqui a última enunciação aí desse tópico. Assim ele inicia o capítulo 13 do mesmo livro, mostrando que este caminho mais excelente é o caminho do amor, né? Então ele fala nesse capítulo 13 sobre esse caminho chamado amor, né? Que todos os dons espirituais que você possa ter, né? E até ações, atitudes que você possa tomar, se eles não forem feitos com amor, de nada vai aproveitar, de nada vai servir. Ele diz que é como um sino, quando você badala o sino e aquele som ecoa e se acaba em nada, né? Ele vai embora e some da sua audição, e você, depois de pouco tempo, já não percebe mais nada dele. E isso é as nossas atitudes, né? Ou os nossos dons que nós tivemos, recebemos de Deus, posto em atitude, em atividades, sem amor, né? Sem ser por amor. Então, o caminho para que a gente possa desenvolver os dons com perfeição é amando os irmãos, né? Desenvolvendo aquele dom que Deus nos deu com o intuito, né, de beneficiar o nosso irmão por amor, ok? É isso que o apóstolo ensina para a gente acerca do amor no capítulo 13, né, que está aqui no segundo tópico do primeiro ponto da nossa lição, ok? Vamos então para o terceiro tópico do primeiro ponto. O amor é sofredor. Aí aqui a gente para um pouco, porque é um pouco engraçado, né? A gente pensa assim, poxa, será que o amor é masoquista, né? O amor é sofredor, o amor gosta de sofrer, o amor gosta de se sentir mal, de ser machucado? Não é bem isso o que quer dizer a palavra sofredor, né? Por isso eu destaquei aqui essas três frases desse tópico, né? Primeiro, esta é a primeira característica da natureza do amor, tá? O amor é sofredor. Vamos entender então o que é essa palavra sofredor. Segundo o dicionário de Strong, a expressão sofredor, que está lá em 1 Coríntios 13, 4, no grego significa ser tardio em irar-se, ter tolerância, ser paciente. Okay? Então aí você começa a entender o significado, né, de sofredor no amor, tá? O amor é sofredor. Não é que o amor é masoquista, gosta de sentir dor. A pessoa que ama gosta de sentir dor, gosta de ser magoado. Não, a palavra sofredor quer dizer ser tardio em irar-se, ser paciente, ser tolerante. Então você poderia tirar a palavra sofredor aí e colocar: o amor é tardio em irar-se, ou seja, ele não é iracundo, ele não se ira com facilidade, ele não se vinga, né? O amor é tolerante, né? Ele tolera, ele segura um pouco, né? O amor é paciente, né? Você pode substituir a palavra sofredor, né, por estes significados, por estes sinônimos, ok? Porque a palavra original lá no grego quer dizer exatamente essas palavras, né? Eles têm o mesmo significado destes sinônimos que estão aí, né? Tardio em irar-se, tolerante e paciente.
O amor tem uma grande capacidade de suportar afrontas. O amor tem uma grande capacidade de suportar uma determinada dor. É isso que ele quer dizer. Não que o amor goste de dor, de sofrer. Quem ama gosta de sofrer, quem ama gosta de doer. Tem até algumas músicas, né, que trata disso aí, né, e eles, a tendência da música é dizer que o amor dói, coisa assim, né, mas não é isso que a Bíblia quer dizer, tá bom? Esse é o terceiro tópico do primeiro ponto da lição. Concluindo, né, com esses três tópicos, o primeiro ponto, o dom supremo de Deus é o amor. Vamos então para o segundo ponto, né, que é o amor mais abrangente de todas as graças, né, ou a mais abrangente de todas as graças, ok? Vamos destacar aqui os tópicos desse ponto, que são: o amor é um sentimento que enriquece, né? O primeiro tópico. O segundo tópico, o amor é edificante. O terceiro tópico, somente o amor permanece. Vamos para o primeiro tópico, o amor é um sentimento que enriquece. Podemos falar três coisas aí sobre esse primeiro tópico. Primeiro, o Espírito Santo nos auxilia a exalarmos o amor por onde passamos, para enriquecermos a vida de todos os que estão à nossa volta, né? Volto a repetir que o amor é um dom natural. Todas as pessoas têm isso dentro dela, tá? Todas as pessoas têm isso. Entretanto, o Espírito Santo, né, nos ajuda a exalarmos, a desenvolvermos, a aperfeiçoarmos, a sublimarmos esse sentimento dentro de nós, ok? Com a ajuda do Espírito Santo, esse amor pode ser uma marca, um destaque nas nossas vidas, tá ok? Vale lembrar que o amor é um sentimento que enriquece a vida daqueles que amam e os que são amados. Então, o amor, olha só o que aqui diz o tópico: o amor é um sentimento que enriquece. Então, quem ama é enriquecido por este amor. E de contrapartida, a pessoa a quem nós dedicamos este amor, a pessoa com quem nós praticamos esse sentimento, esse amor, essa pessoa também é enriquecida. Porque afinal de contas, ser amado, né, ser acolhido, né, ser bem recebido, ser amparado por alguém é uma sensação maravilhosa, né? E o amor tem essa coisa de mão dupla, né? Ela não é uma via de mão única, ela é uma via de mão dupla, né? Quando você ama alguém, você se beneficia, você se enriquece, né, em dar aquele amor. A sensação de bem-estar por amar uma pessoa é muito grande. E a pessoa que é amada também se enriquece, né? E é interessante que o amor que nós doamos a alguém, ela é como uma semente que é jogada na terra. Quando o agricultor vai plantar, ele joga a semente na terra e ele enterra aquela semente. Enquanto aquela semente está ali coberta, você não vê benefício nenhum, você acha que não vai servir de nada. Mas daqui a algum tempo, com a chuva, né, aquela semente brota, ela germina e ela dá fruto, né, dá alimento àquele agricultor que plantou a semente. O amor é muito parecido. Quando você dedica amor a alguém, algumas vezes até parece que você está perdendo tempo, mas em algum momento aquele amor que você dedicou à pessoa vai se tornar uma planta frutífera dentro daquela pessoa, e aquela pessoa vai aprender a amar também, ok? O terceiro enunciado aí é o seguinte: esse sentimento se manifesta através da entrega, da intimidade, do cuidado e o comprometimento de querer estar junto, sempre disposto a ajudar em todos os momentos. Isso é amor. Ok? Então, esse é o sentimento que enriquece, né? O amor nos traz
uma riqueza, inclusive, que não pode ser comprada, né, por ouro nem prata, né? Amizade, o entrelaçamento entre as pessoas, o amor não é algo que se compre, ok? É uma riqueza que se adquire, né, doando-se, entregando-se por alguém, tá? O segundo tópico desse segundo ponto fala sobre o amor é edificante, né? O amor é edificante. Nós temos aí 5 enunciados sobre isso, né? O amor é edificante. Aliás, 3 enunciados. Primeiro, o amor nos edifica e nos faz crescer. Nós falamos antes sobre enriquecer, né? O amor é um sentimento que enriquece, dá a sensação, dá o entendimento de engordar-se, alargar-se, né? Tornar-se espaçoso. O segundo tópico, falando sobre o amor edificante, fala de crescimento, né? Fala de estatura, né? O enriquecimento é assim e o crescimento ou a edificação é assim. O enriquecimento é na horizontal, enquanto a edificação é na vertical, tá bom? Quando somos edificados espiritualmente, nós crescemos em amor. Isso é o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 8, e o versículo 1, que diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. O amor faz crescer, ok? Isso é o que diz 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Paulo expõe a Timóteo que a igreja se edifica pelo amor. Vamos ler lá, 1 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 5. Mas o fim desta admoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, né? Ou seja, o fim de tudo é o amor. Ele fala aí o fim desta admoestação aí, está falando da carta que ele escreveu aos Coríntios, né? E aí você pode incluir toda a Bíblia, né? De onde você tem toda a vida cristã. Então, o fim de toda a vida cristã, o fim de tudo isso é o amor, né? É o amor, que procede de um coração puro, ok? Então, esse é o conselho de Paulo, tá? A Timóteo. Veja bem, uma coisa importante sobre a edificação, o amor que edifica, é interessante notar que num edifício, num crescimento vertical, um edifício, por exemplo, você vê um edifício alto, ele tem uma certa altura, mas para você construir um edifício com aquela certa altura, você tem que ter uma edificação. Então, o amor que edifica, ele não edifica só para cima, ele edifica para baixo também. Quanto mais alto você vai, mais forte, mais profunda tem que ser a sua fundação, né? Então, o crescimento, a edificação em amor, ele traz isso, né? Traz aquela parte que é visível, que as pessoas veem, e traz aquela parte invisível, né? Que as pessoas não veem, tá? Porque quando você estende a mão a alguém, né? Outras pessoas veem aquilo, mas elas não conseguem perceber a satisfação pessoal que está dentro de você. E o amor nos edifica, não apenas em irmos até alguém, tá? Mas em também nos tornar mais seguros de nós mesmos, nos tornar mais seguros daquilo que nós acreditamos, nos fazer ter consciência da nossa própria importância na sociedade em que vivemos. Essa é a edificação, essa é a fundação do amor de que Paulo tanto fala no capítulo 13, na sua primeira carta aos Coríntios, ok? O terceiro tópico desse ponto, então, é somente o amor permanece, né? Vamos, então, aos enunciados deste tópico. Primeiro, Paulo demonstra que o amor é o caminho sobre modo excelente, né? Então, voltamos lá a falar acerca do caminho, né? O caminho que faz com que as nossas atitudes, né? Os nossos dons sejam desenvolvidos de modo excelente, tá?
O segundo enunciado diz assim: sua certeza se dá por possuir o entendimento de que o amor jamais desaparecerá. Lá em 1 Coríntios 13, 8, ele diz: a caridade, ou seja, o amor em ação, nunca falha, né? Ele nunca vai acabar, né? Depois, no finalzinho do capítulo, ele diz lá que ficarão 3 virtudes, né? Fé, esperança e amor. E o maior destes é o amor, ok? O terceiro enunciado diz assim: o amor permanecerá e será visto entre Deus e os homens, pois Deus é amor, né? Então, voltamos a bater na mesma tecla. O amor permanecerá, o amor nunca falhará. No final de tudo, 3 virtudes permanecerão: fé, esperança e amor. E o maior deles, ou seja, o que vai estar em foco, sempre será o amor. Portanto, o amor vai permanecer, o amor nunca se acabará, tá? Passarão todas as coisas, mas o amor vai permanecer, tá? Deixa eu fechar aqui os tópicos para não atrapalhar. Bom, o terceiro ponto vai falar sobre o amor é o bem maior do cristão, ok? Nós temos então 3 tópicos nesse ponto. Primeiro, o amor, o caminho mais excelente para exercer os dons, né? Mais uma vez nós vamos tratar dessa questão do amor como caminho. Paulo entende que nenhum dom ou ação tem muita importância, a menos que esteja imerso em amor. Então, tudo aquilo que nós pudermos fazer em prol de alguém, devemos fazer por amor, não por interesses secundários, né? Quer dizer, eu vou ajudar esse irmão aqui porque ele tem aquele negócio lá que pode me beneficiar depois, né? Como a gente vê uma certa classe de pessoas dentro da sociedade que faz isso, né? Estende a mão ao povo para depois receber alguma coisa em troca. Não. Paulo disse que se nós fizermos este tipo de ação, a nossa ação não valerá de nada, ok? Não haverá recompensa para isso. Em seu discurso, Paulo destaca as 3 virtudes fundamentais do cristianismo: fé, esperança e amor. Em sua defesa da superioridade do amor, Paulo afirma que o amor é mais extraordinário do que os dons. Olha só o que ele diz lá no capítulo, o famoso capítulo do amor. Com certeza você já deve ter lido se você for um cristão que gosta de Bíblia, né? Cristão tem que gostar de Bíblia. Então ele diz lá o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, olha só isso, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada me aproveitaria. Ou seja, se eu fizesse tudo isso por interesses secundários, né? Por interesses secundários, eu não teria recompensa. Isso não me aproveitaria de nada. Eu tenho que fazer sim todas estas coisas, desejar, buscar, procurar, viver todas estas coisas. Entretanto, tenho que fazê-las com amor ou por amor, tá? Isso é o que o Paulo diz, essas são as palavras de Paulo para trazer a excelência, né, da superioridade do amor em relação às outras coisas, em relação aos outros dons, em relação aos dons espirituais de que ele havia falado no capítulo 12, né? Todos aqueles dons maravilhosos que nós sabemos que o Espírito Santo deu e dá à igreja, né? Tudo aquilo só tem validade se for desenvolvido com amor. Sem amor, nada daquilo aproveita, tá bom? O segundo tópico desse terceiro ponto diz: o amor suscita confiança nos outros, né? Os enunciados são os seguintes: o relacionamento do cristão precisa ser pautado no amor e na confiança mútua. Volto a lembrar, isso aí
acontece na vida natural, na vida comum, tá? E isso deve ser enfatizado, deve ser elevado, deve ser posto em sobressalência na questão do cristão, da vida cristã, ok? Como crentes, não podemos estar bem sem evidenciar o amor, tá? O amor é a chave mestra do cristianismo, ok? O amor é a chave mestra do cristianismo, tá? A maior necessidade deste mundo é o amor e confiança. Quem ama, confia e vice-versa, né? À medida que você ama e é amado, você aprende a confiar e ser de confiança daquela pessoa que você ama, tá bom? Esse é o segundo tópico do terceiro ponto. Vamos então para o terceiro tópico do terceiro ponto, que é o amor é um sentimento que não pode faltar na Igreja de Cristo, né? Olha, se falamos que o amor é um sentimento, é um dom natural que está inerente ao ser humano, então, como ser humano por si só, já precisamos e devemos amar e ser amados. E isso é enfatizado, isso é tornado marca, ênfase, destaque, quando nós nos apresentamos como Igreja de Cristo, como seguidores de Cristo, ou seja, como cristão. Aquele amor que é natural, que está inerente dentro de nós, ele deve ser expressado de uma forma abundante por sermos cristãos, seguidores de Cristo, tá? Mesmo que pessoas estejam sendo beneficiadas com nossas ações, se não estivermos sendo movidos pelo amor, não teremos recompensa, tá? Não teremos recompensa. É mais um esticadinho do que nós falamos no tópico anterior, ok? Mesmo que pessoas estejam sendo beneficiadas com as nossas ações, se não estivermos sendo movidos pelo amor, não teremos recompensa. Mesmo que a pessoa tenha o dom de profecia e consiga entender e interpretar os mistérios mais profundos, se não tiver amor, nada adiantará para a mesma. Ok? Então, sem amor, as minhas ações, as minhas atitudes não trarão recompensa nem para mim mesmo e nem para quem está recebendo a minha ação, porque a minha ação estará sendo feita sem amor. O amor é o remédio para a situação trágica em que muitas pessoas adentram as igrejas, tá? Olha só a importância de nós cristãos, seguidores de Cristo, membros da Igreja de Cristo, precisamos, né, ter amor em nossas vidas. Olha a importância do amor para nós, porque pessoas que vêm até as igrejas, se aproximam do convívio cristão, elas trazem consigo, carregam consigo, geralmente uma tragédia pessoal, um sentimento de abandono, um sentimento de desespero. Eles vêm sedentos de Deus, porque a vida secular causa dentro deles uma ausência enorme de Deus, tá? E se Deus é amor, então o amor, né, é a marca que deve estar nas nossas vidas, porque tendo amor em nós, as pessoas verão Deus em nós. O amor, ele é a estampa, ele é a logomarca dos céus, né? O amor é a logomarca dos céus, tá bom? Então precisamos, como cristão, evidenciar o amor que já existe dentro de nós de forma natural. E o Espírito Santo, ele é capaz de fazer isso em nós. Então, à medida que nós abrimos o nosso coração, o nosso ser, para o Espírito Santo nos encher de amor, para que a gente possa transbordar este amor às outras pessoas, então nós crescemos, nos edificamos, nos tornamos cristãos melhor, porque este amor é a marca, né? É a logomarca dos céus nas nossas vidas. Quando nós amamos, nós refletimos Deus em nós, ok? Deixa eu fechar aqui, vamos então para a nossa conclusão, tá? Esse é o nosso terceiro ponto desta lição. Vamos então fazer a conclusão da nossa lição, que diz assim: como cristão,
evidenciar o amor em nossas condutas para sanar as divisões na igreja e fazer com que o corpo de Cristo construa um relacionamento saudável com todos os membros. Como cristão, devemos evidenciar o amor, faltou uma palavrinha ali, em nossas condutas, para sanar as divisões na igreja e fazer com que o corpo de Cristo construa um relacionamento saudável com todos os membros. Foi o que acabei de falar. O amor é a logomarca dos céus. Se nós transbordamos em amor, então nós refletimos Deus nas nossas vidas, ok? Essa é o grande significado desta lição, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você esses poucos minutos para uma breve explanação desta lição, tá? Se você gostou desta aula, desta explicação, então compartilhe isso com seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like aí, tá bom? E até a próxima aula com a graça de Deus. Fica na paz.